tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero, vocês já me conhecem e a maioria de vocês também já está na escola, né? Que bom! Essa aula de hoje é muito interessante. Por quê? Nós estamos falando de pós-modernismo e a poesia pós-modernista se destacou muito na música popular brasileira. Quem não gosta de música, né? Nós temos a poesia pós-modernista, o tropicalismo, movimento que nasceu aí nessa época, época do regime militar, época de grande censura, e a música popular brasileira ganhou muito destaque nessa época. Era a forma que se havia de denunciar certas situações na sociedade daquela época que não era noticiada pelas rádios, pelos jornais, tá bom? Vamos começar pela poesia pós-modernista. Veja aí, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Você sabe o que é cloaca, né? É um palavrão. Então, aqui a gente tem o concretismo, que é um movimento artístico e também corrente literária que é caracterizado pela objetividade e pelo trabalho experimental com o espaço. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma poesia concretista, porque trabalha as palavras, a disposição delas também vão formar aí algo que vai chamar a atenção de quem lê. Ele surgiu, né, o concretismo, no século XX, como reflexo de uma realidade marcada pela racionalidade e pelo avanço tecnológico. Claro. Bom, quando que essa poesia acontece? Na terceira fase do modernismo, nós temos aí a poesia. O pós-modernismo foi um movimento de grande expressão também na poesia. Por isso que a gente vai falar de música. A poesia concreta brasileira surgiu com a publicação da revista Noigandres, em 1952, que tinha a responsabilidade dos poetas como Haroldo de Campos, Délcio Pignatari, né, melhor dizendo, e Augusto de Campos. São os que se destacam. Aí nós temos o momento modernista, né? No mesmo tempo em que a liberdade formal, aquela quebra de paradigmas, as poesias, né? Os poemas, a estrutura deles poderia ser mais livre em relação à rima, em relação à métrica, tá? Que foi conquistada pelas gerações anteriores, é aclamada pelo concretismo. Você viu aí a poesia Beba Coca-Cola, né? Totalmente diferente daquilo que se via até então em relação à poesia. Vão surgindo outros poetas que desejam escrever de formas diferentes, tá bom? E nesse íntere nós temos, né, nesse meio todo, nós temos o movimento tropicalismo, que nasceu na nossa cultura, principalmente na música. Surgiu no final da década de 60 e teve como nomes destaques aí Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e vários outros, tá certo? Nós trouxemos destaques aqui, eu até destaquei o nome do Caetano Veloso, que foi exilado na época do regime militar e fez uma música que nós já falamos aqui, Alegria, Alegria, Caminhando contra o Vento, Sem Lenço e Sem Documento, No Sol de Quase Dezembro Eu Vou, você lembra? Pois é. Então, rostos aqui, né, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Nós temos aqui os Mutantes. Então, foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira. Então, quando se fala de pós-modernismo, de poesia, é impossível não se falar de música popular brasileira. O movimento tropicalismo nasceu nessa época, tá bom? O tropicalismo, gente, foi um movimento que, entre outros motivos, surgiu por conta da repressão da ditadura, certo? Quando a gente fala em 1964, eu vou voltar aqui para você ver que esse movimento surgiu no final da década de 60. Então, já chegando para 70. O regime militar começou quando? 1964. Então, ele surgiu por conta de uma repressão do governo militar no Brasil e foi muito criticado. As publicações,
os escritos, né, inclusive a prosa, passavam por uma espécie de vistoria e nem tudo podia ser publicado. Então, as pessoas que eram opostas ao tropicalismo diziam que as letras das músicas não tinham posicionamento contra a política da época, tá? Aliás, não tinham posicionamento contra a política da época. Então, havia-se muita confusão. Então, o que, que o tropicalismo pretendia com as suas canções? Mudar o cenário da música e da cultura brasileira. Tendo nascido no meio do regime militar, que aconteceu em 1964, o ritmo surgiu como uma forma de expressar opinião, coisa que não era fácil na época. Então, essa liberdade de opinião que nós temos hoje, a pessoa fala uma coisa, escreve na rede social, gera uma polêmica, vem outra pessoa dizer que não pensa assim, que tem criado aí muito desconforto entre as pessoas, era impossível de acontecer naquela época. Então, hoje, nós vivemos numa democracia. As pessoas são livres para expressar sua opinião, são livres para torcer para quem quer, são livres para externar o ponto de vista que tem em relação a N temas, né? Temas aí polêmicos que nós temos vivido. As pessoas têm que aprender a conviver com o diferente, porque nós não podemos enfiar o nosso ponto de vista na cabeça do outro. A gente tem que respeitar os pontos de vista, lógico, tudo isso feito dentro de uma forma ética, de uma forma harmoniosa. Ninguém pode ser taxado por expressar a sua opinião, mas isso aconteceu muito no regime militar. Durante esse período, as músicas passaram a ter letras nacionalistas e que falavam sobre as belezas de se viver no Brasil. E você sabe, eu já falei, algumas pessoas foram convidadas a viver fora do país nessa época. Exiladas, né? Convidadas é uma forma eufêmica de eu falar sobre a sorte que as pessoas tinham de terem nascido no país. Então era bom ser brasileiro, se é bom ser brasileiro, por que não cantar isso? Quem fazia parte do movimento tropicalismo eram os tropicalistas, que deram um histórico passo à frente no meio da música brasileira, tá? O grupo baiano e seus colaboradores procuraram universalizar a linguagem da música popular brasileira, a MPB, incorporando elementos da cultura jovem mundial, como o rock, a psicodélica e a guitarra elétrica. Então, durante os anos de 1960, a música popular brasileira vai atravessar uma fase bem interessante. Muita diversidade, muita pluralidade, muita riqueza cultural, muita inventice também, né? Inventividade. Televisão é o grande veículo de mídia do período. Hoje a gente tem coisa que a gente não vê na TV, mas a gente tem as redes sociais aí. Inclusive, alguns assuntos vão para a TV por causa da repercussão nas redes sociais, nos vídeos que vão viralizando no WhatsApp, acabam chegando na TV depois. Por quê? Porque a visibilidade das redes sociais são bem mais atuantes hoje. Realização de festivais musicais, houve um grande festival na época, e diversas emissoras vão se mostrar, vão cobrir esse evento e mostrar para todo o país. E aí entra a questão da música popular brasileira, tá? Então, durante esse ano, aí eu botei até a TV aí para a gente ilustrar bem esse período. É nesse período, gente, que dentro desse tipo de evento, como os festivais de música, nasce a música que vira a música popular brasileira, a MPB. Você gosta de MPB? Música popular brasileira. Ela nasceu, esse termo, né, nessa época. Esse termo vai trazer uma produção politicamente engajada e que pretendia tornar-se um exercício de resistência artística frente ao panorama político vivido no país. Então, quando você canta uma música dessa época, ela tem uma letra consistente, e essa letra é atrelada a um contexto. Existem músicas que você escuta, às vezes não tem assim, essa música não tem nada a ver. Por quê? Porque não tem o parnasianismo, a arte pela arte. Então, existem músicas que são compostas, não tem contexto, são só palavras dispostas no papel, a rima fica legal e você vai cantando. De repente até viraliza aí nas redes sociais e viram músicas cantadas por muitas pessoas, diferente dessa música aqui, dessa época da música popular brasileira. Tinha um contexto e era o veículo que se tinha na época para
apresentar à sociedade para fazer as pessoas pensarem um pouco mais em tudo aquilo que estava acontecendo. Então é Caetano Veloso, como eu já falei, Gilberto Gil, o Tom Zé, a Gal Costa, o Torquato Neto, o Mutantes, a Nara Leão, entre outros, iam questionar frontalmente o chamado grupo da MPB, tá bom? Segundo eles, é preciso romper o tradicionalismo formal da música para tornar a música verdadeiramente revolucionária. Então, nesse aspecto, vai se assumir um Brasil de todas as facetas para, a partir daí, consolidar-se como um novo país. Lembrando, é um período de censura, é um período governado por militares, com ordem, vamos dizer assim. Eles incorporaram e radicalizaram as propostas comportamentais do rock, da música que faziam, além dos elementos do universo musical. Aí é trazida a guitarra elétrica, que até então não fazia parte desse contexto, utilizaram os elementos das vanguardas eruditas europeias. Bom? A música popular passa a dialogar, então, mais intensamente com outras áreas da produção artística, como as artes plásticas, o cinema, o teatro. Então, forma-se assim, uma gama artística bem interessante. A música casando aí com outros pontos da arte. Olha o que acontece aqui. Ó. Em 1979, João Bosco e Aldir Blanc compuseram O Bêbado e o Equilibrista, que fala sobre os exilados. É um retrato do Brasil no final do período da ditadura militar, com mães chorando, choram Marias e Clarices, pela falta de seus filhos. Carlitos, que é o Charles Chaplin, tentando sobreviver, alusão a um personagem que eu já falei, representa a população que, mesmo oprimida, ainda consegue manter o bom humor. O Carlitos é uma figura humorística, uma figura cômica. E o equilibrista, que é a nossa esperança de que vai se equilibrando e sobrevivendo. O Bêbado e o Equilibrista é uma das composições dessa época que traz essa reflexão aqui que eu já apresentei. Quem são os autores? João Bosco e Aldir Blanc. Talvez você ainda não tenha ouvido essa música, mas ela é uma música interessante, marcante e muito tocada também em bares e restaurantes que adaptam a esse estilo musical, a música popular brasileira, tá bom? Vou fazer com vocês aqui a análise dessa música, tá bom? Ela foi gravada por uma cantora que já é falecida, chamada Elis Regina. Ela fez muito sucesso com essa música, O Bêbado e o Equilibrista. Vamos lá? Caía à tarde feito um viaduto, e o bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Ela começa a cantar assim, ó. Caía à tarde feito um viaduto. Deus me livre de cantar igual Elis Regina, nem tenho voz para isso. Mas ele diz, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlito. Por quê? A letra começa com um tom de desesperança, porque representa o fim repentino do dia. Cair à tarde feito um viaduto. E esse viaduto, gente, é a menção, uma referência ao elevado Paulo Frontin, que desabou no Rio de Janeiro em 1971, deixando dezenas de mortos e feridos. Então, aqui uma notícia, um fato dentro da música. A figura aqui para vocês desse viaduto que caiu e fatalizou aí, né, trazendo muitas mortes, coisa chata, né? E hoje em dia também tragédias a gente tem acompanhado. Continuando. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então, ele começa. Caía a tarde feito um viaduto, e o bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A gente já sabe o que significa. Aí continua. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia encarecidamente, a cada estrela fria, um brilho de aluguel. É porque quando eu não sabia a letra da música, eu cantava assim. A lua é utilizada aqui no sentido figurado, porque a lua vai se referir aos políticos que defendiam seus interesses particulares. Então, eram
políticos adeptos ao regime militar. Por que dona de um bordel? Dona de um bordel é aquela pessoa que tem uma casa e lá tem meninas que se divertem em troca de dinheiro, né? Se divertem sexualmente. Então, a música faz aqui uma alusão aos políticos que, para defender os seus interesses particulares, defendiam o regime militar. Aí ela fala assim: pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. Sem luz própria, ela recorre às estrelas frias. Quem? A lua. Você sabe que a lua não tem brilho próprio. A lua reflete a luz do sol. Em busca de um brilho de aluguel, ganhos eleitorais e pessoais. Então, é uma letra trabalhada com uma linguagem por trás. Uma linguagem que só vai entender quem analisar bem a letra da música da época. Então, havia muita simbologia nas letras musicais para fazer com que as pessoas acordassem para a situação que estava sendo imposta no país. Certo? E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco! Bom, mata-borrão era um papel absorvente usado para remover excessos de tintas das canetas tinteiro. Ou seja, era um utensílio que servia para eliminar os erros. Então, e nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Aqui, gente, quando manchas torturadas, está se referindo à tortura que aconteceu nesse período. Tortura, muita gente morreu, inclusive, nessa época, certo? O bêbado com o chapéu coco fazia irreverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil. A figura do bêbado com chapéu coco é mais uma referência ao personagem do Carlitos, do Charlie Chaplin, usado aqui como representante do povo brasileiro. Então a gente volta. Caía a tarde feito um viaduto e o bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco! O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente, lembra da mancha lá no céu, do mata-borrão? Não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha e cada passo dessa linha pode se machucar. O que está se falando aqui? A música termina com uma mensagem de fé. De toda a luta de pessoas contrárias ao regime militar, que sonhavam com a abertura democrática, não seria em vão. Tanto que depois do regime militar foi consolidada a democracia no Brasil. Vocês lembram que eu iniciei essa música falando de Marias e Clarices? É porque no meio dessa canção, e sonham, né? E ele fala também de choro. Marias e Clarices, mulheres que perderam os seus maridos, que desapareceram nessa época, que foram torturados e mortos na época do regime militar. Azar! A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E bem aqui, ainda que o período fosse de incertezas, tanto o povo quanto a classe artística deveriam seguir em frente, equilibrando suas esperanças na corda bamba. Afinal, a vida só tem um sentido e esse sentido está à frente. É uma música interessante, eu convido você a colocar lá no YouTube o Bêbado e o Equilibrista, ouvir, cantar e refletir como os artistas dessa época contribuíram para que hoje a gente tivesse e vivesse numa democracia. Foi uma grande luta, um período assim de muito choro, muito sangue derramado, mas
Hoje nós somos resultado aí dessa época e hoje nós podemos falar, nós podemos nos expressar, falar até o que não devemos por causa dessa democracia. Compliquei?